sou aluna do terceiro ano. Vamos com mais uma entrevista do Asfalto News. E a nossa convidada de hoje é a Priscila. Seja bem-vinda, Priscila, e fale um pouco da sua formação. Olá, tudo bem, Estela? Tudo bem, crianças? Eu sou oceanóloga e tenho mestrado em gerenciamento costeiro. Trabalho com teatro também, sou professora da UFES. E estou fazendo um doutorado em biologia. Meu trabalho é interdisciplinar e eu estudo maneiras de conservar o oceano com pesquisa, educação, arte, formas de juntar as informações, contanto que as pessoas entendam o que elas significam numa linguagem bem comum. Sem aquele papo todo chato de ciência, que ninguém sabe do que está se tratando. Então, o meu objetivo é disseminação científica, divulgação científica sobre o mar. É deixar as questões do mar mais tranquilas para todos, para que todas as pessoas entendam. Independente de serem cientistas, pesquisadores, oceanólogos, biólogos ou não. Ai, que legal! Obrigada. O que mais você quer saber? Me pergunte. Bom, agora a gente já vai para as perguntas. Tá. Bom, a primeira pergunta foi da minha professora. Tá. Qual a importância do seu trabalho que lhe inspira a realizá-lo? Bom, eu estudo o mar, certo? Dentro do mar, o mar é muito grande, né? Então, tem muitas coisas que dá para a gente estudar dentro do mar. Mas dentro das coisas que existem no mar, eu escolhi os recifes de coral para estudar. E os recifes de coral é um ecossistema, é um ambiente onde tem vários animais e várias plantas, que no mar se chamam algas, que vivem juntos, como se fosse uma grande comunidade. Se fosse na terra, seria uma floresta. No mar, é um recife de coral. E esses organismos, eles se ajudam. Então, a gente tem camarão, lagosta, siri, caranguejo, vários tipos de corais, coral duro, coral mole, todo mundo vivendo junto. E esse equilíbrio, com todo mundo vivendo junto, se chama biodiversidade. E cada um tem uma função, cada um tem um trabalho. Como na colmeia das abelhas. Cada um tem um trabalho e eles desempenham as suas funções. E quando todo mundo faz esse trabalho direitinho e as funções estão bem desempenhadas, tem uma harmonia, um equilíbrio no ambiente, na natureza. O problema é quando isso não acontece. E aí existe um desequilíbrio ecológico, que é como a gente chama. Então, eu estudo os desequilíbrios ecológicos que acontecem no mar, para que o mar fique mais saudável, para tentar resolver esses problemas que acontecem no mar, e esse desequilíbrio se restabeleça, vire uma harmonia novamente, todo mundo consiga viver bem de novo, com todas as suas funções, todo mundo trabalhando direitinho, e assim o oceano fique saudável. Isso é uma parte do meu estudo, conservação. A outra parte... Fala. Muito legal, eu adorei. Você não viu nada, você vai achar legal quando eu te mostrar umas fotos que eu tenho aqui. A outra parte é a parte da pesquisa. E como eu sei que você se interessa pela área de saúde, tem uma coisa muito interessante no mar, porque esses bichos, quando eles vivem juntos, eles produzem muitas substâncias, tanto para se defender de outros animais, como também para se proteger. E essas substâncias que para eles é uma defesa química, para nós serve como remédio. Então, tem mais de 5.000 produtos no fundo do mar que servem como remédio. E esses produtos são produzidos por algas, por bactérias, por fungos, que vivem juntos com esses animais. Então, essa é a segunda parte do meu trabalho, a segunda parte da minha pesquisa. E a terceira parte, que é uma parte que eu gosto bastante, que é a parte de falar sobre isso para as pessoas, que é a parte de educação. Então, junte tudo isso, isso é o meu trabalho. Isso é o que eu faço, é o que eu amo, é o que eu gosto. E para fazer isso, eu tenho que estar dentro do mar, observando os corais, no laboratório, fazendo pesquisa, e na universidade dando aula e falando com as pessoas sobre isso, sobre as coisas que acontecem lá embaixo. Que legal, sabia que eu também queria ser mergulhadora, mas assim, eu tenho um pouquinho de medo do mar. Ah, mas o mar não dá medo, não. O mar, ele assusta, porque o mar, ele é muito grande, tem muita coisa lá embaixo que a gente não sabe,
Mas se você tiver um pouquinho de cuidado, muito respeito, muita atenção, você pode mergulhar tranquilamente que não acontece nada. É muito seguro. Claro, tem toda uma série de procedimentos, de regras que a gente tem que seguir para que o mergulho seja uma coisa segura. Mas, se você seguir as regras, não tem problema nenhum. É muito tranquilo e muito seguro. Quem sabe um dia a gente não mergulha juntas, hein? Já pensou? Ia ser bem legal. Bom, você me perguntou sobre o que me inspirava a fazer o meu trabalho, não foi? Uma pergunta era a importância, eu já falei sobre isso, e a segunda pergunta era o que me inspirava. Bom, eu vivo no mar desde que eu sou pequenininha, bem mais nova que você. A minha família gostava de pescar, vivia na praia, e eu tinha um tio que era mergulhador. Então eu comecei a mergulhar muito nova. E ia para o fundo do mar muito nova, 20, 30 metros de profundidade. Então eu me apaixonei. Quando eu cheguei lá embaixo, que eu vi aquela quantidade de vida, tartaruga, peixe, golfinho, tubarão, raia, eu fiquei assim impressionada com aquilo tudo. Eu falei, eu quero passar o resto da minha vida fazendo isso. E estou vivendo a minha vida dessa forma, junto com o mar. Ai, eu adorei. Certo. E o que mais você quer saber sobre o mar? Me conte. Bom, eu quero saber sobre... agora a segunda pergunta. Com quantos animais você já nadou? Essa foi a minha colega Ana Isabela que fez. Ah, que bacana. Isabela é o nome da minha filha. Ai, que legal. Ela tem 11 anos e ela mergulha também junto comigo. Ela é louca pelo mar. Bom, com quantos animais eu já mergulhei? Meu Deus! Eu não sei te falar essa conta. Foram muitos, 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 muitos. Eu já mergulhei com raia de todo tipo e tamanho, com tubarão, tubarão martelo, tubarão baleia, com tubarão gris, com tubarão gato, com tartarugas, com peixinhos de vários tamanhos e cores diferentes. Nossa, com vários tipos de corais, porque dependendo do mar que você vai, tem, por exemplo, o Mar do Caribe é um mar muito colorido, é um mar que tem muita vida. Então, você tem uma imersão no Mar do Caribe, você vê 50 animais em um mergulho. Então, tem que responder. Eu nunca parei para fazer essa conta. Eu acho que é um bom desafio. O que mais? Eu também quero saber mais uma coisa. Você já nadou com um animal assim, tipo baleia, assim, animais muito grandes? Olha, uma vez a gente estava indo para Abrolhos. Você já ouviu falar em Abrolhos? Nunca. No sul da Bahia. É um recife de coral. Tem uns recifes de corais que são únicos. Não existem em nenhum outro oceano no hemisfério sul, só lá. São tipos de cogumelos gigantes, em forma de coral. Eu fui mergulhar lá. E é bem longe da costa, são 70 quilômetros da costa. Então, você passa quase o dia inteiro para chegar de barco, né? Entre ir e voltar. E é a época das baleias. Porque as baleias, elas se alimentam no hemisfério norte e elas vêm reproduzir no hemisfério sul. Então, de julho a novembro, elas estão no hemisfério sul. Elas estão aqui embaixo, né? Onde nós estamos agora. E elas estavam em Abrolhos. E foi muito legal. A gente não chegou a cair na água com elas, porque eram muitas. Eram umas 10, eram muito grandes. E elas ficaram rodando o barco. E a gente ia para um lugar do barco, aí elas iam para o outro lado. Aí a gente ia para o outro lado, elas ficaram brincando com a gente, fazendo a gente ficar rodando o barco inteiro para ficar vendo elas. Foi muito legal. E uma outra vez, um golfinho, eram vários, eles sempre andam em bandos, né? Os mamíferos marinhos andam em bandos. E eles gostam muito de se amostrar. Então, eles ficam brincando, gritando, fazendo zoada. Quando você cai na água, eles vão para o fundo, só que a gente não tem fôlego. Eu, pelo menos, não tenho. Tem gente que tem, mas eu não tenho. Eu mergulho com um cilindro, com equipamentos. No fôlego, não desço mais que 3 metros. Então, eu fui e eles foram muito profundo, que nem raia também. Eles vão muito profundo e eu... Aí não deu. Aí a imagem, eles lá no fundo, e eu tentando encontrá-los, mas não deu. Mas são lindos, são incríveis. São animais... A primeira vez que eu vi uma raia, eu chorei. De emoção. Ela era tão linda, e ela ficou nadando do meu lado, assim, e eu olhando para ela, e eu chorando, e a minha máscara embaçando, e eu chorando.
É incrível. A vida no mar é incrível. É apaixonante. Nossa, muito legal. Eu adorei essa história. Essa história é massa. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar alguns animais aqui. Peraí, viu? Tá. Tem Primeiro tem uma imagem que eu gosto muito, você está vendo? Então vamos lá. Essa imagem é uma ilustração que eu vi num livro, que eu chamo de Homem Oceano. Eu não sei como é o nome dela, mas é uma imagem que, para mim, representa essa relação que eu tenho com o mar. Bom, você me perguntou sobre o meu trabalho. Esse animal que está aparecendo em cima é o coral que eu estudo. Essa comunidade é uma comunidade na Bahia que eu fiz a minha pesquisa. Então, eu sempre trabalho no mar, no laboratório, como eu te falei, né, fazendo as análises, e depois com as comunidades, trabalhando e trazendo esses resultados para os pescadores. Eu trabalho com as crianças, eu trabalho com os jovens, depois a gente junta tudo e faz um grande festival de arte com música. É muito, muito, muito interessante. Mas eu queria te falar dos animais. E queria te mostrar a diferença das águas, porque nem todo mar é igual. O oceano ele é muito, muito grande, tem muitas características diferentes. Então, tem lugares que a água é mais limpa, tem lugares que a água é mais turva. Esse é um coral gigante, ele deve ter uns 4 metros. Isso é lá no Mar do Caribe. Olha o golfinho, tá vendo? Aí são mais 2 golfinhos. Aqui é um cavalo marinho enrolado em uma esponja, azulzinho. Não sei se dá para ver. Uma tartaruga. Aqui é um peixe-leão, ele é muito, muito, muito venenoso. Então tem que ter bastante cuidado com ele. Isso foi lá no Caribe. Uma cobra d'água. Aqui é a raia. Essa foi a raia que me fez chorar. Ela ficou nadando comigo um tempão. Isso foi lá nos Açores. Esses peixinhos que estão junto com ela são rêmoras. E elas vivem com as raias, para cima e para baixo. Esses são outros peixinhos coloridos. E esse é o mergulho em caverna. É um mergulho que eu gosto bastante. É um mergulho de aventura. E as cavernas no oceano, elas são incríveis, porque tem muita vida lá dentro. Tem muitos tipos de corais diferentes, tem raias profundo, e é uma grande, grande, grande aventura. Aqui são peixinhos no Caribe, coloridos. Os tubarões, vocês sempre querem saber sobre os tubarões. Esses são nodrizas, são tubarões gato. Eles não têm dentes, nem todo tubarão tem dente. Eles se alimentam de coisas que tem no fundo, eles comem detritos do fundo. Mas o perigo deles é que eles pegam você e te arrastam para o fundo. Então, o maior perigo não é ser mordido por eles, e sim morrer afogado se eles te capturarem. Aqui é uma moreia, um mergulho noturno, aqui é uma baleia. Ó, Estela, você queria ver a baleia? Olha a cauda dela lá. Ai, que linda. Eu amo baleias. Elas são incríveis. Aqui são golfinhos, no Mar dos Açores. Eles fazem muita festa. Eles chegam perto do barco e fazem toda a festa com a gente. E aí, quando você mergulha atrás deles, eles fazem isso, eles vão para o fundo. Esse barulhinho bem agudo é o som que eles fazem na água. Aqui é um peixe borboleta. Aqui é um polvo. Eu chamo de a dança do polvo. Ele está como se estivesse tomando banho, está se limpando. Também é um animal incrível. Isso foi no Algarve, em Portugal. No sul de Portugal. Isso é no Mar do Caribe. São umas grutas maravilhosas. E a incidência da luz, em alguns lugares e outros não, faz com que tenha uma forma completamente diferente. Aqui são pináculos. São corais muito, muito, muito antigos.
lá do Caribe, e eles eram originalmente do Pacífico, do Oceano Pacífico, antes dele ser fechado. Eles vieram passear no Atlântico, depois do Oceano Pacífico se fechou, eles não conseguiram voltar. Então, são organismos de muitos anos. A gente saindo da água. Eu toda equipada. Agora vamos para a terceira pergunta. Como fugir de um tubarão? Foi a minha colega Yandra que fez. O ideal, quando você vê um tubarão, é você ficar bem quietinha. Primeiro, seus batimentos cardíacos. Então, se você ficar com medo, seu coração vai acelerar, vai ficar tudo, e o tubarão vai sentir. Ele vai chegar perto de você. Não nade, não saia nadando, porque se você sair nadando, com o movimento da sua nadadeira, ele vai pensar que você é um peixe, que você é uma presa. Então, se ele estiver com fome, ele vai te atacar. Ou seja, quando você vê um tubarão, você tem que ficar quieto. Você sabe meditar? É um bom aprendizado. É um bom aprendizado para mergulhar com o tubarão. Você aprende a meditar, depois você vai para a água. Se o tubarão aparecer, você reza. Eu achava que era só nadar rápido e aí a gente escapava dele. Não, porque ele nada muito mais rápido do que você. Não tem como escapar dele. Se ele quiser fazer de você uma presa, ele vai fazer. Entendeu? A quarta pergunta, e foi a minha colega Yandra que fez. Como respirar debaixo da água? Então, a gente não tem essa faculdade. Nós não somos tão evoluídos a esse ponto, né? Então, a gente vai para a água com equipamentos, com muitos equipamentos. Tem um tipo de mergulho que a gente chama de apneia, ou mergulho livre, que as pessoas fazem um treinamento para melhorarem a sua capacidade pulmonar e a sua capacidade respiratória, para que elas consigam ficar mais tempo debaixo d'água. Tem competições em que as pessoas descem 100 metros e ficam vários minutos debaixo d'água. Mas não é o meu caso. Eu não sei mergulhar em apneia, não sei fazer mergulho livre, morro de medo, então eu me seguro nos equipamentos. Eu até tenho uma foto dos equipamentos aqui para te mostrar. Peraí, deixa eu ver onde está. É aqui. Só para você ter noção de quanta coisa a gente precisa ter para ir para a água. Você está vendo a imagem? Tô. Nossa, tem muita coisa. É quase um astronauta, né? Esse aqui no canto direito são as nadadeiras, a máscara e o snorkel é o básico, é para você fazer o mergulho livre, esse que eu falei, sem equipamento nenhum. Para profundidades rasas, 2, 3 metrinhos, eu até vou. Mas se for para de 5, 10 metros e para ficar um tempo, principalmente pesquisando, né, que você tem que ficar um tempo lá embaixo observando, eu prefiro ir como astronauta. E aí são esses equipamentos todos aqui do lado. É tanque, roupa, dependendo do lugar onde você vai, se é muito frio ou não, porque a gente perde muito calor lá embaixo, então a gente precisa estar aquecido. Tanque de oxigênio, relógio, computador de mergulho para dizer a profundidade que você está, quanto ar você tem, quanto tempo você pode ficar lá embaixo, válvula de segurança para o cilindro, enfim, uma série de faca de mergulho, caso você se enrosque em alguma rede, alguma coisa você precise cortar. Então, são muitos equipamentos. E o seu dupla, que é fundamental, ninguém mergulha sozinho, é uma das regras de segurança do mergulho, é você sempre mergulhar com alguém, nunca mergulhar só. Então, temos tudo isso. Eu achava que poderia mergulhar livre, assim, sozinho. Em baixas profundidades, sim. Por exemplo, no Mar do Caribe, aquelas fotos que eu mostrei do tubarão, a gente está a 2 metros de profundidade ali. É bem rasinho. Então, aí você coloca o rosto na água. Em Alagoas também, tem vários lugares que tem recifes de corais em Alagoas. Eu digo recifes de corais porque onde tem coral, tem vários outros organismos juntos, né? Então, é um lugar que você vai para lá e você vai ver um monte de bicho de uma vez só. É incrível. E aí, se for em lugares de profundidades baixas, dá para você mergulhar, sim, só com a máscara, o snorkel e a nadadeira, tranquilamente. Mas se você for descer mais um pouco, né, com mergulho mais profundo, aí você precisa de todos esses equipamentos. Interessante. Eu também não sabia, eu não sei de nada, praticamente de quase nada de mergulho. Não sabia, agora você já está sabendo de um monte de coisa, ó. É. Tá.
A quinta pergunta, e foi minha colega Yandra também fez. Quantos peixes diferentes você já viu? Uau! Aí eu volto para aquela que você me perguntou dos animais. Nunca fiz essa conta. Mas foram bastantes, bastante peixes eu já vi. Agora eu nunca parei para contar, assim. Sei lá, mais de 40, não sei. Nossa. Muitos. Eu mergulho desde os 15 anos, então já vi muita coisa. Nossa, você já viu muita mesmo. Muita coisa. Com 15 anos eu estava a 25 metros mergulhando. Meu Deus do céu. É. Quando a gente faz o que a gente gosta, né, moça? Vamos continuar. Continua. A sexta pergunta foi minha professora Naira que fez. Quais os equipamentos necessários para o mergulho com segurança? Então, por aquela imagenzinha que eu te mostrei, a roupa de mergulho, que é importante por causa do frio, né? Porque como você vai descendo, quanto mais você desce no oceano, mais frio fica. E dependendo do lugar onde você está, se você está mergulhando no hemisfério norte ou no hemisfério sul, a temperatura fica ainda mais baixa. Então, a gente tem desde roupas muito finas até roupas muito grossas, de 7 milímetros, até roupa seca. E até roupa que fica passando água quente dentro da roupa para você conseguir mergulhar. Por exemplo, em lugares com gelo. Então, a roupa é fundamental para manter a sua temperatura. Depois a gente tem o colete de mergulho, que é o que vai te dar flutuabilidade ou não. Você vai colocar ar e vai tirar ar dentro dele e ele vai fazer com que você suba e desça. A gente tem os pesos, que a gente vai equilibrar junto com o nosso próprio peso, para a gente conseguir descer e subir, né, na água. A gente tem o cilindro com oxigênio e outros gases para a gente conseguir mergulhar. Nadadeiras, a faca, como eu falei, que é super importante. O computador de mergulho, que é um relógio, como se fosse um relógio grande, e ele te dá todas as informações que você precisa. O tempo que você passou no fundo, a quantidade de oxigênio, quanto tempo mais você pode passar no mergulho, porque quanto mais você desce, menos tempo você pode ficar no fundo. Por exemplo, se você faz um mergulho de uma profundidade pouca, uma profundidade de 5 metros, você pode ficar 1 hora lá embaixo, não tem problema nenhum. Mas se você desce 30 metros, você só pode ficar 10 minutos lá embaixo. Nossa. É. Eu sabe que quanto mais fundo, você poderia ficar mais tempo. Quanto mais raso, você poderia ficar menos. Seria ótimo se fosse assim. Porque são os mergulhos que eu mais gosto, são os mergulhos profundos. São os mergulhos que você desce, só que você não pode ficar muito tempo, então você desce, já tem que subir, que pena. Eu quero ficar mais. É, bem isso. Tá. Vamos para a próxima pergunta. Pergunte. Foi meu colega Theo que fez. Qual a importância dos oceanários para a vida humana? Os oceanários. Oceanários ou os oceanos? Oceanos. Ah, tá. Bom, os oceanos, a gente fala que é um oceano só, né? Apesar de ter o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, a gente chama de um só oceano, porque eles são todos conectados. Então, como a gente tem a circulação oceânica que acontece tanto pelas correntes quanto pelos ventos, acaba que tudo se junta no mesmo lugar. Então, a gente chama de um oceano. E esse oceano, ele carrega tudo. Ele carrega coisas de um hemisfério para o outro, ele carrega nutrientes, ele carrega temperatura, é ele quem faz o clima ser propício para a vida, é ele que faz com que não fique muito calor na Terra, é ele que sequestra o calor da atmosfera e guarda nele o clima. Ele traz uma série de alimentos, porque muitas comunidades dependem de pescadores, ribeirinhos, dependem desse ecossistema para sobreviver. Ele produz fármacos, como eu falei para você, né, uma série de remédios. Tem todos os serviços ecossistêmicos que são conectados junto com os corais. Os corais protegem a costa das ondas, não deixando que as ondas invadam a praia e derrubem tudo. Então, os oceanos, eles são fundamentais para manter
a vida da forma como a gente conhece hoje. Se não fosse o oceano, a gente nem conseguiria respirar. Porque quem faz a fotossíntese para que a gente respire não é a floresta, são as algas. As algas são as plantas que vivem no oceano. Então, a gente precisa do oceano para respirar. Ou seja, o oceano é importante para tudo e para todos, não só para a vida humana. Entende? Eu achava que, assim, fosse as árvores que, assim, criassem o ar, fazer que o ar mais limpo. Eu nunca achava que era água. Algas. São as algas marinhas que fazem a gente respirar. Eu nunca achei. Tá, vamos para a próxima pergunta. Pergunte. Foi o meu colega Henrique que fez, que ele está aqui com nós. Ah, sim. Qual a sua melhor aventura debaixo da água? Uau! Em que lugar aconteceu? Tem duas, assim, que eu digo que são grandes aventuras. Mas vamos lá. Uma foi no Mar do Caribe, com um tubarão. E eu estava fazendo uma pesquisa para o meu doutorado. E o meu dupla de mergulho, como eu falei, a gente nunca mergulha só. Mas nesse dia, o meu dupla estava doente. E ele ficou no barco. E eu desci sozinha. É errado, completamente errado. Mas eu fiz. Porque eu precisava coletar os materiais para a minha pesquisa. Então, o que aconteceu? Quando eu estou lá, a 12 metros de profundidade, sozinha, no Mar do Caribe, aparece quem? Um tubarão. Não um tubarão, o tubarão. Um tubarão cinza de Recife, de 3 metros de envergadura. E eu olhei para o lado, quando eu vi aquela criatura enorme passando assim na minha frente, eu fiz tudo o que uma pessoa não deveria fazer quando visse um tubarão. Eu saí nadando desesperadamente. Eu fiquei morrendo de medo. Eu subi muito rápido, porque quando a gente está nessa profundidade de 12 metros, a gente não pode subir tão rápido, a gente tem que subir e fazer paradas de segurança até chegar na superfície. Mas eu subi que nem um vulcão. E quando eu cheguei lá em cima, eu fiquei gritando, tiburão, tiburão! O barco não estava perto, o barco estava a uns 50 metros, então até o barco chegar em mim, eu só rezava e pedia a Deus, pelo amor de Deus, para o tubarão não me comer. Foi horrível. Eu acho que ele já tinha se alimentado de alguma coisa antes de mim, então ele nem notou a minha presença. Que bom, ainda bem. Foi só um grande susto. Vamos para a próxima pergunta. E que foi meu colega Henrique também que fez. Tá. Qual a aventura que te deu mais medo? Você já mergulhou com uma orca? E você já mergulhou com uma orca? Não, com a orca ainda não. Eu acho que a aventura que me deu mais medo, teve essa do tubarão que me deu bastante medo, mas teve uma outra que foi numa caverna, numa gruta, no meio do oceano, nos Açores. Os Açores são um conjunto de 9 ilhas que fica no hemisfério norte, lá em Portugal. O Portugal tem a parte continental e tem a parte das ilhas, né? Do arquipélago. E eu fui passar um mês mergulhando lá, nos Açores. Num desses mergulhos, a gente foi no meio, era no meio do oceano mesmo, era uma rocha no meio do oceano e tinha uma gruta. E aí você entrava nessa gruta, foi uma das fotos que eu mostrei, que a gente está com a lanterna e tal, depois você pede para a Nária te mostrar. E aí a gente entrava na caverna e a gente não tinha como voltar. Não tinha saída. E o barco ia buscar a gente do outro lado da caverna. Ou seja, a gente tinha que atravessar a gruta. Éramos 10 mergulhadores. Exatamente, éramos 10 mergulhadores. O barco largou a gente lá no oceano e ia buscar a gente do outro lado. A única forma da gente sair dali era atravessando a gruta. Nós dividimos em duplas, como sempre fazemos no mergulho. Acontece que o meu dupla ficou com medo e não quis descer. Então a gente desceu, quando ele chegou na porta da gruta, ele disse que ia subir e começou a fazer um gesto desesperado de quem ia subir. Bom, era meu dupla, eu não podia largar ele sozinho lá no meio do mar, então eu subi, voltei com ele, voltamos os dois para a superfície. Acontece que o nosso grupo de mais 8 pessoas seguiu, entrou na gruta. E a gente ficou os dois lá em cima, conversa assim, e agora a gente faz o quê? A gente está aqui no meio do oceano, a gente precisa ir?
Aí concordamos, vamos descer, vamos descer. Ok, ok, descemos. Quando a gente desceu, que a gente entrou na gruta, primeiro que foi muito difícil a gente achar o resto do grupo. Então, até a gente achar o resto do grupo, naquele escuro, e com ele morrendo de medo, porque ele queria ir nadando disparado na frente para chegar até o final, mas a gente não sabia onde era o final, porque o guia de mergulho era quem estava lá na frente, que a gente tinha perdido. Imagine a aflição. E a gente só sabia que nessa gruta tinham muitas raias e que elas eram perigosas porque elas têm um esporão e você não pode pisar nelas, senão elas te machucam muito feio. Então a gente ficava nadando na parte de cima da gruta, quando na verdade quando você mergulha em gruta, você tem que mergulhar, você tem que nadar no fundo, é muito perigoso nadar em cima. Então eu tinha que estar o tempo todo ligado em todas as coisas e nele, porque ele estava morrendo de medo. Finalmente a gente achou o grupo, conseguiu sair da gruta, deu tudo certo, ninguém se machucou, foi incrível, foi um mergulho incrível, mas deu muito medo. Até a gente achar o grupo, até a gente achar a saída, até a gente estar seguro e dizer, ok, estamos bem, tá todo mundo bem, tá vivo, tá todo mundo, ok. Foi uma grande aventura. Eu morro de medo, eu nunca iria entrar em uma caverna, nunca. Nunca diga nunca, porque eu também dizia a mesma coisa até chegar na caverna. Você quer entrar na caverna. Quando você vê uma caverna, você fala, meu Deus, o que será que tem aí dentro? Pode ser qualquer coisa. Já pensou, né, que você tá nadando em frente, aparece um animal aterrorizante e come qualquer coisa que vê pela frente. É, tem esse risco. Vamos para a próxima pergunta. Pergunte. Que fui eu que fiz. Tá. Por que você quis ser mergulhador? E qual animal marinho você mais gosta? Uau! Por que eu quis ser mergulhadora? Ó, eu acho que o mar, como eu te falei, desde pequenininha que eu sempre vivi no mar, né? A minha família ia muito para praia, o meu tio, aquele mergulhador, me levava muito para a água, a gente andava muito de barco, então o mar sempre me acompanhou desde pequena, na minha vida toda. Mas nem todo mundo da minha família mergulhava. Eu nadava. Quando eu tinha 15 anos, eu nadava, era atleta do iate, daqui de Aracaju. E aí a gente ganhou uma bolsa. O Yacht Club ganhou uma bolsa de mergulho para fazer um treinamento. Quem quer fazer um treinamento com o Comando de Operações Especiais aqui de Sergipe? Ah, de que é o treinamento? Ah, de mergulho. Ninguém quis ir da minha equipe. Aí eu nem sabia que era mergulho na época, quando eu tinha 15 anos. Assim, eu sabia o que era o mergulho com meu tio, né, com o snorkel, aquele equipamento básico. Eu não sabia o que era o mergulho profundo, com equipamento, com cilindro. Essa parte eu não conhecia ainda. Aí eu falei, eu vou. E fui. A gente fez o treinamento no Batistão, que é a piscina de 5 metros aqui, um clube que tem aqui em Sergipe. E a gente ia mergulhar em Alagoas, porque aqui em Sergipe não tem lugar para mergulhar. A gente viajava para Alagoas para mergulhar lá. E quando eu caí no mar a primeira vez, eu lembro como hoje, o nosso primeiro mergulho foi um mergulho de 12 metros. E o segundo mergulho é um mergulho de 25 metros. Eu tinha 15 anos. Quando eu caí na água a primeira vez, que eu vi, parecia que eu estava no outro mundo, sabe? É tão diferente daqui de cima da Terra, dos bichos que existem na Terra, das coisas que existem na Terra. E aquilo me fascinou de uma forma que eu não queria sair dali. Por mim, eu ficaria ali. Eu ia viver ali, ia morar ali, ia montar minha casinha ali embaixo. Eu ia ficar ali. Não queria nunca mais, por mim, eu não sairia nunca mais do mar. Aí só pegar um guincho e colocar uma casa lá embaixo. Pronto, acabou. Seria perfeito. Então é isso. Eu não sei, eu acho que foi aí. Eu acho que quando eu tive a sensação de estar lá embaixo, mesmo com todo aquele equipamento de astronauta, e respirar embaixo d'água, que é uma coisa incrível, né? Você poder respirar debaixo d'água e ficar um tempo ali observando aqueles seres passando por você, assim, falando, meu Deus. Eu acho que isso me deu um. Não sei te dizer o que me deu. Foi uma coisa tão forte que 20 e tantos anos se passaram e eu continuo fazendo isso até hoje. Então, algo aconteceu ali naquele dia. É. Sim. Agora meu colega Henrique vai fazer um agradecimento dele. Dos alunos do terceiro ano, eu, Henrique, quero agradecer a sua colaboração nessa entrevista animal.
Obrigada. Obrigada a vocês, crianças. É muito lindo ver crianças como vocês se interessarem pelo mar. Vocês não sabem como eu fico feliz com isso. Agora que você me falou as coisas, assim, acho que talvez eu seja mergulhadora. Oh, quem sabe? A gente se encontra lá embaixo. Já pensou? Ia ser muito legal. Obrigada. Obrigada a vocês, meninos. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau.